Você consegue enxergar os pequenos sinais, a ação de Deus acontecendo. Você tem dificuldade de acreditar nas pequenas nuvens. De qual história você está lembrando, hein? Agora aquela paradinha que eu faço aqui no vídeo, só pra você correr ali, dar aquele joinha pra fortalecer o canal. E esse vídeo continuar sendo indicado para mais pessoas, amém? Esse e outros aqui do canal também. Aproveita e se inscreve se você ainda não foi inscrito. Amém? Obrigada. Elias era um homem confiante e cheio de fé em Deus. Porém, em certo momento desafiador da sua vida, quando ele estava sendo perseguido pela rainha Jezabel, ela queria matá-lo. Ele ficou com medo, ficou deprimido e ele se escondeu numa caverna. Mas Deus arrancou ele de lá. Elias tinha suas fragilidades e ele também estava sujeito aos desafios da vida, como nós, como eu e você. Nós podemos aprender com esse momento difícil da vida de Elias, assim como podemos aprender também com a sua fé, com a sua força, ousadia e determinação. Quando Deus disse a Elias que ia chover, quando uma grande seca tomava conta daquela terra, talvez ele tenha até se passado por doido, louco. Fazia 3 anos que não chovia, mas Deus falou e Elias obedeceu. O versículo diz assim, lá em 1 Reis 18, versículos 1 e 2. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria. Elias creu e fez o que Deus tinha mandado ele fazer. Ele não ouviu naquele momento nenhum trovão, nenhum relâmpago no céu, chuvas escuras, carregadas, não ouviu nada disso. Mas lá dentro, ele ouviu tudo isso com os ouvidos sobrenaturais, com os ouvidos da fé, aquela fé que está lá em Hebreus 11,
podemos dizer que a fé sempre funciona, mesmo quando a resposta é não. Mesmo quando Deus nos dá aquilo, mesmo quando Deus não nos dá aquilo que pedimos, da forma que pedimos. No caso de Elias, Deus havia falado que ia chover. Então Elias viu a chuva caindo sobre o reino de Israel. Estava devastado pela seca e, consequentemente, o povo passava fome. Nuvens escuras e baixas são sinais de chuva forte a caminho. O que você pensaria se visse no céu apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Talvez você nem esteja olhando muito para o céu ultimamente, né? E se olhasse, provavelmente uma nuvem tão pequenininha não significava nada. Mas às vezes, olhar para o céu e ver o invisível pode significar a diferença entre a vida e a morte. Foi o que aconteceu com o profeta Elias e também com seu ajudante. A Bíblia chama ele de moço. Elias e seu moço. Três anos sem chover. Elias tinha dito ao rei que uma chuva abundante estava se aproximando, mas não tinha sinal nenhum de chuva, nadinha de nada. Elias então mandou o seu ajudante subir no ponto mais alto do Monte Carmelo e olhar para o lado para que ele constatasse a aproximação da chuva. Vai lá, moço, olha lá. Veja se tem algum sinal. E esse rapaz foi, voltou, foi e voltou. Mas ele só trazia más notícias. Não tinha nenhum sinal de chuva. Como será que a gente fica quando a gente não recebe aquelas notícias que a gente tanto espera? Sabe que Elias não ficou desesperado. Ele conhecia o poder de Deus. E se fosse você ia continuar crendo. Vai lá, olha. Vai, olha. Nada. Nenhum sinal. Às vezes nesse momento a gente até para de orar, né? Só que Elias era firme na fé. Elias foi pedindo para o seu ajudante que voltasse lá no topo e ficasse observando. E ele, no seu coração, ele cria que a chuva ia descer. O moço fez isso por 7 vezes. Mas até a 6ª vez, sempre uma resposta negativa. Na 7ª vez, o ajudante de Elias olhou lá no céu e viu uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Para Elias, essa nuvem tão pequena era a resposta que a chuva estava a caminho.
Ou será que a gente desiste? A gente para de orar, a gente para de crer. Hoje a minha reflexão é para que a gente valorize os pequenos sinais que Deus envia. Esses pequenos sinais, eles indicam que a resposta completa está chegando. Vamos caminhar pela fé, ainda que a gente não entenda como Deus está conduzindo as coisas. A certeza de que Ele é fiel para cumprir a sua palavra deve sustentar e fortalecer a nossa fé. Essa fé foi experimentada pelo profeta Elias quando ele orou. Ele ficou ali esperando a resposta do Senhor, mas ele não ficou esperando sem fazer nada. Ele ficou esperando, ele continuou orando, ele fez a parte dele. E quando ele viu aquele pequeno sinal, foi suficiente para ele declarar que a chuva viria e não ia mais demorar. E assim aconteceu. Quantas vezes nós sentimos qualquer dificuldade em uma situação, ou a gente desiste, ou a gente murmura. O que a gente faz? Muita coisa, mas nada daquilo que Deus manda. A gente age por nós mesmos. Hoje eu quero pedir ao Espírito Santo que traga ao teu coração a capacidade de identificar, de discernir a ação de Deus, mesmo que seja algo pequeno, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas que os teus olhos da fé eles estejam alinhados com a vontade de Deus e você comece a declarar pelo que você tem orado. Qual é o teu motivo de oração? Pelo que você tem colocado tanto, muitas vezes em lágrimas diante do Senhor, mas você ainda está num tempo de seca. Você ainda não viu nenhum sinal da providência de Deus, da resposta de Deus. Você não vai desistir agora. Não vai desanimar. Não vai. E eu digo mais. Você vai passar por esse período dando glória a Deus, louvando e adorando ao Senhor, porque independente da resposta do Senhor, você vai ter o teu coração grato, porque Deus cuida de você. Se a resposta for não, amém. Se a resposta for sim, amém também. Se a resposta for espere, amém também. É assim que você vai se posicionar. Amém. Você vai fazer isso como compromisso com você mesmo, um compromisso de fé. E aí, todos os dias você vai levantar e vai declarar a vitória sobre esta causa. Você vai declarar a vitória.
profeticamente, você vai começar a dizer que a resposta está chegando, que a vontade de Deus, que é soberana, que é perfeita, que é agradável, ela vai se manifestar na sua vida a seu favor. Amém? Então vamos orar nesse sentido e pedir a Deus que continue tendo o domínio total da nossa vida. Amém. Senhor Jesus e Pai, nós te louvamos, Deus, te adoramos, Senhor Jesus. Tu és grande, Tu és o Deus soberano, Tu és o nosso Deus. E nós declaramos, Deus, a nossa dependência ao Senhor. Somos dependentes de Ti, Pai. Somos apaixonados pelo Senhor. Cremos e confiamos nas obras das Tuas mãos. Por isso, Pai, nós queremos clamar a Ti para que o Senhor entre em providência, Deus, derramando essa chuva que nós precisamos, ó Pai. Essa chuva que vem inundar a nossa vida, o nosso coração com a Tua presença. A Tua presença, Pai, é o que nós temos de mais precioso. Não queremos, ó Deus, nos afastar de Ti. Não queremos esfriar, ó Deus. Ah, Pai, nós não queremos estar longe do Senhor, mas queremos estar cada vez mais perto do Senhor, cada vez mais, ó Deus, ligados ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos olhos espirituais possam enxergar, ó Deus, os pequenos sinais que o Senhor tem mostrado. Dá-nos, ó Deus, o discernimento que vem do Senhor, para que a gente não se confunda, para que a gente não fique na dúvida de que o sinal realmente vem do Senhor, para que a gente não comece a enxergar coisa onde não existe, mas somente com o discernimento do Senhor nós teremos a certeza do mover do Senhor, da resposta do Senhor. Cuida das nossas vidas, Pai. Nos orienta, nos instrui a cada dia, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e que os seus olhos se abram em nome de Jesus. Seus ouvidos se abram, ouvidos espirituais, olhos espirituais, em nome de Jesus. Olá, tudo bem com você? Você é uma pessoa de fé? Para aqueles que têm fé, como a convicção daquilo que não vemos, conforme está lá em Hebreus 11:1, basta um pequeno sinal para que a gente saiba e testemunhe que Deus está agindo a nosso favor. Você consegue enxergar os pequenos sinais, a ação de Deus acontecendo? Você tem dificuldade de acreditar nas pequenas nuvens? De qual história você está lembrando, hein? Agora
aquela paradinha que eu faço aqui no vídeo, só pra você correr ali, dar aquele joinha pra fortalecer o canal e esse vídeo continuar sendo indicado pra mais pessoas também, esse e outros aqui do canal também. Aproveita e se inscreve se você ainda não foi inscrito. Bem, obrigada. Elias era um homem confiante e cheio de fé em Deus. Porém, em certo momento desafiador da sua vida, quando ele estava sendo perseguido pela rainha Jezabel, ela queria matá-lo. Ele ficou com medo, ficou deprimido e ele se escondeu numa caverna. Mas Deus arrancou ele de lá. Elias tinha suas fragilidades e ele também estava sujeito aos desafios da vida, como nós, como eu e você. Nós podemos aprender com esse momento difícil da vida de Elias, assim como podemos aprender também com a sua fé, com a sua força, ousadia e determinação. Quando Deus disse a Elias que ia chover, quando uma grande seca tomava conta daquela terra, talvez ele tenha até se passado por doido, louco. Fazia 3 anos que não chovia, mas Deus falou e Elias obedeceu. O versículo diz assim, lá em 1 Reis 18, versículos 1 e 2. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria. Elias creu e fez o que Deus tinha mandado ele fazer. Ele não ouviu naquele momento nenhum trovão, nenhum relâmpago no céu, chuvas escuras, carregadas, não ouviu nada disso. Mas lá dentro, ele ouviu tudo isso com os ouvidos sobrenaturais, com os ouvidos da fé, aquela fé que está lá em Hebreus 11, que a fé é a certeza de que nós vamos receber as coisas que esperamos, a prova de que existem coisas que não podemos ver. Nós podemos dizer que a fé sempre funciona, mesmo quando a resposta é não, mesmo quando Deus nos dá aquilo, mesmo quando Deus não nos dá aquilo que pedimos, da forma que pedimos. No caso de Elias, Deus havia falado que ia chover,
viu a chuva caindo sobre o reino de Israel. Estava devastado pela seca e, consequentemente, o povo passava fome. Nuvens escuras e baixas são sinais de chuva forte a caminho. O que você pensaria se visse no céu apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Talvez você nem esteja olhando muito para o céu ultimamente, né? E se olhasse, provavelmente uma nuvem tão pequenininha não significava nada. Mas às vezes, olhar para o céu e ver o invisível pode significar a diferença entre a vida e a morte. Foi o que aconteceu com o profeta Elias e também com seu ajudante. A Bíblia chama ele de moço. Elias e seu moço. Três anos sem chover. Elias tinha dito ao rei que uma chuva abundante estava se aproximando, mas não tinha sinal nenhum de chuva, nadinha de nada. Elias então mandou o seu ajudante subir no ponto mais alto do Monte Carmelo e olhar para o lado para que ele constatasse a aproximação da chuva. Vai lá, moço, olha lá. Veja se tem algum sinal. E esse rapaz foi, voltou, foi e voltou. Mas ele só trazia más notícias. Não tinha nenhum sinal de chuva. Como será que a gente fica quando a gente não recebe aquelas notícias que a gente tanto espera? Sabe que Elias não ficou desesperado. Ele conhecia o poder de Deus. E se fosse você ia continuar crendo. Vai lá, olha. Vai, olha. Nada. Nenhum sinal. Às vezes nesse momento a gente até para de orar, né? Só que Elias era firme na fé. Elias foi pedindo para o seu ajudante que voltasse lá no topo e ficasse observando. E ele, no seu coração, ele cria que a chuva ia descer. O moço fez isso por 7 vezes. Mas até a 6ª vez, sempre uma resposta negativa. Na 7ª vez, o ajudante de Elias olhou lá no céu e viu uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Para Elias, essa nuvem tão pequena era a resposta que a chuva estava a caminho. Olha que fé. Ele mandou avisar o rei para que o rei se preparasse. Passou pouco tempo, o céu escureceu e caiu uma grande chuva. Como que a gente fica, hein, quando as coisas demoram a acontecer? Será que a gente continua crendo
hoje a minha reflexão é para que a gente valorize os pequenos sinais que Deus envia. Esses pequenos sinais, eles indicam que a resposta completa está chegando. Vamos caminhar pela fé, ainda que a gente não entenda como Deus está conduzindo as coisas. A certeza de que Ele é fiel para cumprir a sua palavra deve sustentar e fortalecer a nossa fé. Essa fé foi experimentada pelo profeta Elias quando ele orou. Ele ficou ali esperando a resposta do Senhor, mas ele não ficou esperando sem fazer nada. Ele ficou esperando, ele continuou orando, ele fez a parte dele. E quando ele viu aquele pequeno sinal, foi suficiente para ele declarar que a chuva viria e não ia mais demorar. E assim aconteceu. Quantas vezes nós sentimos qualquer dificuldade em uma situação, ou a gente desiste, ou a gente murmura. O que a gente faz? Muita coisa, mas nada daquilo que Deus manda. A gente age por nós mesmos. Hoje eu quero pedir ao Espírito Santo que traga ao teu coração a capacidade de identificar, de discernir a ação de Deus, mesmo que seja algo pequeno, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas que os teus olhos da fé eles estejam alinhados com a vontade de Deus e você comece a declarar pelo que você tem orado. Qual é o teu motivo de oração? Pelo que você tem colocado tanto, muitas vezes em lágrimas diante do Senhor, mas você ainda está num tempo de seca. Você ainda não viu nenhum sinal da providência de Deus, da resposta de Deus. Você não vai desistir agora. Não vai desanimar. Não vai. E eu digo mais. Você vai passar por esse período dando glória a Deus, louvando e adorando ao Senhor, porque independente da resposta do Senhor, você vai ter o teu coração grato, porque Deus cuida de você. Se a resposta for não, amém. Se a resposta for sim, amém também. Se a resposta for espere, amém também. É assim que você vai se posicionar. Amém. Você vai fazer isso como compromisso com você mesmo, um compromisso de fé. E aí, todos os dias você vai levantar e vai declarar a vitória sobre esta causa. Você vai declarar a vitória. Profeticamente, você vai começar a dizer que a resposta está chegando, que a vontade de Deus, que é soberana, que é perfeita, que é agradável,
se manifestar na sua vida a seu favor. Amém. Então vamos orar nesse sentido e pedir a Deus que continue tendo o domínio total da nossa vida. Amém. Senhor Jesus e Pai, nós te louvamos, Deus, te adoramos, Senhor Jesus. Tu és grande, Tu és o Deus soberano, Tu és o nosso Deus. E nós declaramos, Deus, a nossa dependência ao Senhor. Somos dependentes de Ti, Pai. Somos apaixonados pelo Senhor. Cremos e confiamos nas obras das Tuas mãos. Por isso, Pai, nós queremos clamar a Ti para que o Senhor entre em providência, Deus, derramando essa chuva que nós precisamos, ó Pai. Essa chuva que vem inundar a nossa vida, o nosso coração com a Tua presença. A Tua presença, Pai, é o que nós temos de mais precioso. Não queremos, ó Deus, nos afastar de Ti. Não queremos esfriar, ó Deus. Ah, Pai, nós não queremos estar longe do Senhor, mas queremos estar cada vez mais perto do Senhor. Cada vez mais, ó Deus, ligados ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos olhos espirituais possam enxergar, ó Deus, os pequenos sinais que o Senhor tem mostrado. Dá-nos, ó Deus, o discernimento que vem do Senhor, para que a gente não se confunda, para que a gente não fique na dúvida de que o sinal realmente vem do Senhor, para que a gente não comece a enxergar coisa onde não existe, mas somente com o discernimento do Senhor nós teremos a certeza do mover do Senhor, da resposta do Senhor. Cuida das nossas vidas, Pai. Nos orienta, nos instrui a cada dia, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e que os seus olhos se abram em nome de Jesus. Seus ouvidos se abram, ouvidos espirituais, olhos espirituais, em nome de Jesus.
Thank you.